Menotalks, porque falar da menopausa é empoderar, cuidar e transformar dúvidas em conhecimento e autocuidado. Juliana, bem-vinda ao Menotalks, tão bom tê-la cá. Fico mesmo feliz. Obrigada pelo convite. Ai, por amor de Deus, não é que agradecer. Vou apresentá-la. A Juliana Regadas é fisioterapeuta de formação, com especialização em estética, área onde desde cedo desenvolveu um olhar muito atento para a prevenção, o cuidado com o corpo e o envelhecimento consciente. Em 2020 reinventou-se profissionalmente ao fundar a Le Trapp, uma marca de acessórios feitos à mão, únicos e intemporais. Hoje, uma marca de referência no segmento da moda. Mulher empreendedora, lançou também recentemente um curso online de Invisível à Referência, uma jornada para o sucesso digital, onde ensina o caminho do sucesso a outras mulheres. Vive atualmente em Portugal e traz para esta conversa uma visão muito pessoal sobre autocuidado, prevenção e longevidade, e a forma como as mulheres se relacionam com o corpo depois dos 40 anos. Juliana, vou começar esta conversa com uma provocação. Então, este chapéu da Le Trapp não é adequado para uma mulher na menopausa. Então quer dizer que além das ondas de calor que as mulheres sentem na menopausa, elas também perdem o direito de usar rosa-choque? Espero bem que não. Eu adorei essa provocação porque ela expõe exatamente a realidade. Depois que a mulher entra na menopausa, parece que ela perde o direito de ser ousada, ela perde o direito de usufruir da liberdade dela. Sim. Parece que, como o corpo muda, a personalidade dela tem que ficar bege. Já não pode ser uma personalidade colorida. É verdade. Então, o que eu acho é a menopausa não pode ser um pedido de desculpas para a sociedade. Ela tem que ser uma fase em que a mulher reaprende tudo sobre o corpo dela e uma nova fase, ou seja, a menopausa tem que ser um upgrade de identidade. Ou seja, Ai, acho isso ela lindo. reaprender quem ela é e usufruir dessa nova mulher nessa nova fase. Mais poderosa, com a Exatamente. cor que ela sente que lhe cai bem, que gosta, que a faz feliz, sem Isso. estigma, que eu acho que é uma fase de muito estigma. De alguma forma, eu acho que é uma espécie de manual invisível, que nós nunca falamos, mas parece que a partir dos 40 mais há certas coisas que são consideradas como não ficando bem ou sendo menos adequadas. Eu queria muito ouvir a sua opinião sobre isso. Não, eu acho que depois dos 40, parece que a mulher ela recebe uma lista do não pode. Não pode ter cabelo grande, não pode ser sexy. Está a contrariar. Só tô contrariando. Não pode usar roupa curta, não pode ser sensual. Ou seja, parece que a sociedade diz assim: obrigada, você já cumpriu o seu papel reprodutivo, agora, por favor, seja discreta. E eu acho isso completamente injusto, porque, ou seja, a vida da mulher não acaba quando ela entra na menopausa. O que a mulher, na minha opinião, o que a mulher tem que fazer é entender o que é a menopausa e se preparar para a menopausa, como se ela fosse um projeto, que é o que eu estou fazendo. Eu ainda não entrei na menopausa. Nem na perimenopausa. Ainda estou bem longe, mas eu acho que isso é uma das coisas boas que a Juliana tem, ou seja, nem sequer tem sintomas da perimenopausa e, no entanto, tem muito bem, está muito presente em si a necessidade de haver uma estratégia de prevenção, de pensar muito bem na longevidade. Porquê? De onde é que isso veio? De onde é que... Olha, eu cresci vendo uma mãe e uma avó, minha avó paterna, extremamente vaidosas e bem cuidadas. Eu perdi minha mãe muito nova, eu tinha 16 anos, mas uma das recordações que eu tenho na minha infância, a minha mãe gostava muito de se cuidar. Passava hidratante todos os dias no corpo, cuidava da pele, cuidava do cabelo. A minha avó, com 70 anos, usava saltos altíssimos, era uma mulher esbelta, com o cabelo sempre arranjado. E aquelas duas mulheres eram Uma referência. minha referência. E uma das recordações que eu tenho quando eu era pequena é muito engraçada. Minha mãe dizia, toda semana ela dizia para mim e para minha irmã, que tem quase a mesma idade que eu: meninas, eu vou no salão, se vocês quiserem comigo, eu deixo cada uma fazer um serviço no salão. Ou seja, ou a unha, ou a hidratação no cabelo, ou esticar o cabelo. E eu lembro que sempre que a minha mãe perguntava: quem quer ir no salão comigo? Eu dava logo um grito: eu! E a minha irmã nunca queria ir. A sério? A minha irmã olhava e dizia: não, não quero não. E qual era a minha resposta?
Tá bom, mãe, eu faço meu serviço e o dela. Eu já Muito não era o bem, suficiente. muito bem, muito Então, bem. ver essas mulheres tão cuidadosas, que eram mulheres que eu admirava, então eu faço isso desde que eu me entendo por gente. Então, me cuidar não é uma obrigação. Eu não faço isso por exigência da sociedade, eu faço isso porque eu me sinto bem em fazer isso. E eu acho que esse é o segredo. As mulheres, elas têm que se cuidar por elas, Concordo. não é pelos outros. Claro que tem umas que gostam de se cuidar mais do que outras, mas tá tudo bem. Cada um faz o que gosta e como se Sim. sente bem, né. Por exemplo, tem mulheres que adoram andar super hiper maquiadas, outras já gostam de uma maquiagem mais leve, mas o importante é que elas estão se cuidando, cada uma do seu jeito Sim. e da maneira que as faz sentir bem. Aliás, a Juliana vive e viaja entre Portugal, Brasil. Há aqui uma certa assimetria cultural, ou seja, eu acho que na verdade o Brasil, esta cultura do autocuidado, da própria estética, está muito presente. A pergunta, aqui mais uma provocação, acha que isso é bem-vindo e é uma espécie de ajuda, não é, à mulher para se sentir inspirada, ou é muitas vezes uma pressão, aquela pressão social para estar dentro de uma certa norma, de um padrão? Como é que vê isso? Porque há Olha, uma diferença entre sim, a cultura portuguesa e a forma como a mulher portuguesa vê o envelhecimento, o autocuidado e aquilo que eu vejo muito espelhado na mulher brasileira, não é? O cuidado com o cabelo, o cuidado com a unha. Não quer dizer que as portuguesas não tenham esse cuidado, de longe. Acho que é uma sim, mulher que sim. se cuida imenso também, mas há aqui uma diferença, especialmente neste eixo até da estética. Sim, o que eu acho é, tanto ajuda como atrapalha Sim, esse também é verdade. padrão no Brasil, porque ajuda por quê? Porque no Brasil a gente já tem uma cultura muito forte em autocuidado, em atividade física, em sensualidade, ou seja, a mulher brasileira é uma mulher extremamente vaidosa. Então isso ajuda porque lá é normal as pessoas se cuidarem. Então, são poucas as pessoas que não se cuidam. Mas também atrapalha porque o nível lá é muito alto. Então acaba que, tipo, A eu pessoa tenho sente-se, amigas que elas estão maravilhosas e você vê e você fica: "Gente, será que eu vou conseguir chegar assim como elas estão?". pronto, cria a pressão. E isso cria uma pressão, porque tem casos no Brasil que você fala assim: "Não, isso é inatingível". Então, cria essa pressão. Então, o que que eu acho que a mulher tem que fazer? A mulher tem que estudar o corpo dela, saber o que que é melhor para ela e confiar no processo dela, porque ninguém é igual a ninguém, né. Tem gente que faz academia durante 3 meses e já fica cheia de músculo, tem gente que tem que fazer durante 1 ano. Então ela não pode estar se comparando. Ela pode, eu acho, se inspirar nessas mulheres que se cuidam, porque eu acho que não há, pontos negativos em se cuidar. Agora ela tem que saber o que é melhor para o caso dela. Então isso é muito um Um estudo exercício um pessoal, exercício pessoal, exatamente, ela se sim. conhecer melhor. E não acha que as redes sociais, ao criar também essa pressão, muitas vezes vão propagando uma ideia de uma beleza inatingível ou de expectativas que às vezes, Sem não dúvida. é? Vamos, até agora com a inteligência artificial, e eu tenho alguns colegas na área da estética que sofrem um pouco com isto. A doente chega com a sua imagem melhorada pela inteligência artificial e diz: Quero ficar assim. Doutora Juliana, eu quero isto. E então torna-se difícil a balizar a pessoa para a Sim, sim. realidade. Sim, sim, sem dúvida. E a inteligência artificial, acho que como tudo no mundo, ela tem pontos positivos e negativos. Mas nessa questão da imagem, tá um problema, porque por mais que você defenda a naturalidade e que você ache linda a naturalidade, mas é aquele ditado português: "Primeiro estranha, depois entranha". Você começa a ver todo mundo lindo na internet, todo mundo sem ruga, sem mancha na pele, Isso. com o cabelo lindo, maravilhoso. Você também quer ficar assim, é inevitável. Só que todos os dias a pessoa acorda consigo própria, de cara lavada, cabelo com Isso. frizz. Olha, hoje em dia eu vou dar um recadinho para minha PT. Às vezes eu faço academia no estúdio, só eu e ela. Eu até brinco que eu adoro fazer academia lá, porque eu posso ir até de pijama, porque Maravilha. só estamos nós 2. E muitas vezes eu vou para lá sem maquiagem, ou seja, eu acordo e vou. E muitas vezes ela olha para mim e diz: "Ju, tu tá tão bonita". E eu digo: "Quê?". Falei: "Eu tô sem nada". Mas é E assim, ela diz: "Mas tu tá". E eu disse pra ela, falei: "Marta, esse é dos melhores elogios que eu já recebi". Porque eu até brinco, claro que quando você posta uma foto na internet,
quase Estamos todo mundo dá uma melhorada em alguma coisa. toda a gente dá E uma melhorada. quem diz que não dá, tá Eu mentindo. também acho. E eu sou super honesta. E eu até brinco, eu digo: "Marta, tu é a pessoa que tá me vendo mesmo ao vivo e a cores, então receber esse teu elogio nem vale o dobro, vale o triplo, porque realmente, às vezes você olha a pessoa na internet e olha ao vivo, nem parece a mesma pessoa". É verdade. E eu estava brincando com ela que realmente a gente tem que treinar também mais o exercício da naturalidade, que é o que está acontecendo agora, né, muita gente desfazendo as harmonizações faciais, muita gente tirando prótese e diminuindo para ficar com o peito menor, e eu acho que essa nova onda, eu tô super fã dela, porque parece que as mulheres saíram de uma linha de produção, elas estavam todas iguais, todas com a mesma boca, É verdade. todas com a mesma cor de cabelo, com o mesmo tipo de corpo, e eu acho que o bonito da vida é A realmente diferença. a diferença, né. Não tem graça você estar com uma pessoa que é igual a você, que concorda com tudo que você fala, assim como não tem graça você ver um monte de mulher igual. Né, e eu tô super fã, tomara que isso dure bastante tempo. Concordo. Acho que também cria uma pressão para se envelhecer bem, para se envelhecer dentro daquele padrão de o rosto sem ruga, o corpo fit, Sim, e sim. torna-se muito difícil às vezes para uma mulher que está a entrar na menopausa, que é uma fase de muitos desafios, muitas alterações, e depois ainda vive com essa pressão de encaixar dentro daquele padrão de beleza e da juventude, porque eu acho que para muitas mulheres a menopausa é aquela sensação de parece que a juventude está a fugir. E há uma coisa que eu ouço muitas vezes que me dá alguma tristeza, que é a sensação de invisibilidade. Ou Sim, seja, sim. uma menina jovem passa na rua, recebe um piropo, um elogio, um assobio, e a partir de uma certa idade isso vai deixando de acontecer, as cabeças deixam de se virar, a pessoa Sim, sim, sim. vai se sentindo invisível. Sim, sim. Eu acho que isso é a pior das formas de olhar para o envelhecimento. Nós temos que nos ver a nós próprios. Nós é que temos que nos ver. Sim, E mas nesse caso, eu também acho que a mulher com a idade, com a maturidade, ela não pode mais, precisar dessa visibilidade dos outros para se isso, sentir bem. é mesmo isso. Eu Concordo, eu, por exemplo, concordo. se eu passo na rua e ninguém me olha, mas eu tô me achando linda, maravilhosa, eu vou continuar me achando linda, maravilhosa, o povo olhando, eu não Eu estou olhando. podendo. Exatamente, eu acho que quando você está bem consigo mesmo, você já não tá nem aí se o povo tá vendo ou não tá vendo. Eu particularmente, quando eu vejo uma mulher mais madura, bonita e bem vestida, não sei se é porque já vai ser a minha próxima fase, mas eu fico É deslumbrada. como eu. A Eh, admiração, eu vou dizer, claro que quando passa uma menina linda, maravilhosa e bem feita, eu fico: "Uau, que menina linda!", mas eu acho a menina linda, mas eu não fico, assim, deslumbrada, deslumbrada é como uma mais verdade. velha, porque é muito mais difícil você chegar numa idade linda do que quando você é jovem e tá cheia de colágeno. É mais É difícil. verdade. Então, ou seja, quando eu olho aquilo, eu falo: As "Gente, hormonas fazem falta à pele. eu digo: "Gente, eu tenho que ser daquele jeito, eu tenho que me inspirar naquela mulher", porque uma mulher elegante, né, e bem cuidada, eu acho que ela chama atenção sempre, esteja ela com 20 anos ou com 70 anos, ela sempre chama atenção. E eu digo isso porque a minha avó era assim, ela chamava muito atenção. Tão bom. Até as minhas amigas, quando conheciam a minha avó, ficavam: "Gente, a tua avó é muito linda", porque normalmente a maioria das avós são cheinhas, mal Um cuidadas. casaquinho. Ai, não, a minha avó não. A minha avó, eu chegava na casa dela, de sapato alto, a primeira coisa que ela dizia é: "Tira o sapato, eu quero experimentar". E ela ficava andando na casa com meu sapato pra cima e pra baixo. Eu dizia: "Vó, a senhora vai estragar meu sapato". E ela dizia: "Não vou". Ela, olha, era realmente uma Inspiração, inspiração. tão bom. Eu até brinco, eu falei: "Gente, eu olho pra minha avó e parece que eu me vejo, eu vou ficar daquele jeito". O que me custa é que acho que, de alguma forma, o que as redes sociais estão a propagar é esta ideia de que temos que envelhecer musculadas, temos que envelhecer poderosas, temos que envelhecer lindas, com a pele esticada, com energia, temos que envelhecer com todas as qualidades e mais algumas, e no meio destas mudanças, em que muitas vezes nós sentimos que até o próprio cérebro deixou de funcionar como nós gostaríamos que ele funcionasse,
essa pressão de corresponder a algo é mais difícil. Quando temos mulheres de referência e quando as pessoas que nos rodeiam, de facto, partilham a jornada connosco, partilham as dificuldades, porque isso é a beleza de mãe e filha, de avó e neta, Sim, de sim. uma boa rede de amigas que partilham dos mesmos valores, dos E mesmos até as princípios. dicas, que Sim, eu acho isso essencial. essa amizade de partilhar. Sim, sim, Hum, sim. Mas hoje em dia, realmente a sociedade está exigindo demais da mulher. A mulher tem que, é como você disse, a mulher tem que envelhecer linda, tem que ser empreendedora, tem que ter muita energia, tem que ter muita disposição e ainda tem que fazer yoga de manhã cedo. Eu tenho uma amiga que é professora Adoro. de yoga, na verdade, que ela vai me corrigir, não é yoga, é yoga. Yoga, Mas atenção. uma vez eu fui fazer uma aula e eu disse, Ana, desculpa, nunca mais, porque eu sou super travada e eu quase morro naquela aula. E ela dá aula às 6h30 da manhã. E eu virei para ela e disse, minha querida, você vai me ver lá no dia de São Nunca à Tarde, porque a possibilidade de eu ir é zero. Mas hoje em dia, realmente, a pressão em cima da mulher é muito alta. E é como tu disse, se você tem uma rede de amigas, uma rede de apoio de pessoas que te apoiam, que pensam igual a ti, que partilham as dicas contigo, como eu partilhei quando eu vim aqui na nossa consulta, eu Sim, indiquei para todas as minhas amigas. coisa boa. Porque dica boa, como diz no Brasil, é dica compartilhada. É, Ou seja, eu sou uma pessoa que eu sou muito generosa nesse aspecto. Tudo que eu faço e que resulta, eu falo. partilhamos. É, Eu não escondo nada. é como eu. Realmente eu sou uma mulher que faço tudo, já fiz vários procedimentos estéticos, já fiz cirurgias plásticas, faço tudo que é tratamento de skincare, acompanhamentos médicos, exames, tudo. Tudo que está à minha disposição, eu faço. E quando dá certo e quando eu gosto, eu Partilham. partilho logo com as minhas amigas. Quais são os pilares hoje? Quando olha para todas estas estratégias de autocuidado, os pilares diários, Olha, as para dicas mim, básicas que deixaria a qualquer mulher, o imprescindível mesmo. bom, para mim, em primeiro lugar, depois dos 40, seria o treino de força, que é uma coisa Check, que é uma verdade. coisa que eu, abdiquei durante grande parte da minha vida, porque eu odiava musculação. Então, durante dos meus 20 aos meus 40, eu fiz pouquíssimo treino de força. Então, se algumas meninas novas estiverem ouvindo, que comecem a treinar força, criar o seu banco muscular desde nova, porque depois elas vão colher os frutos disso, né? Então, seria o treino de força em primeiro lugar. E em segundo lugar, empatado, eu diria que uma boa alimentação e dormir bem, que eu acho que também é essencial. E, além disso, uma coisa que também acho que é muito subestimada e que eu acho super importante é reduzir o estresse. Eu li que o cortisol alto, que é causado pelo estresse, ele envelhece mais do que pegar sol sem protetor solar. Então, eu acho que as pessoas têm que cuidar da saúde mental. Porque quando a mulher é bem cuidada e tem a saúde mental em dia, vamos dizer assim, ela é imparável. Então, Verdade. assim, eu cuido da minha saúde mental desde que a minha mãe faleceu, ou seja, desde que eu tinha 16 anos. Eu faço terapia desde os meus 16 anos. Eu sempre que eu tô triste ou eu me sinto ansiosa, eu invento alguma coisa para fazer que é para poder mudar aquilo dali, para dar Então, ou seja, eu viajo muito. Agora, né, eu fiquei super feliz que os médicos nórdicos estão indicando viagens É saúde, para a viajar é saúde. saúde. E olha, então eu tô cheia de saúde. Eu só penso em viajar. Então, viajar, ter hobbies, passar tempo de qualidade com a família e com os amigos, eu acho isso super importante. Juliana, então, porquê que mesmo sem sintomas, fez a opção de procurar ajuda e tem esta estratégia bem construída de se cuidar e de melhorar a sua saúde, pensando sempre na longevidade? Aqui acho que grande curiosidade é porquê? Porque estamos bem, não é? Nós não Sim, temos sim, aqui nenhum sim. desafio. Porque eu acho que quem começa cedo sofre menos depois. A saúde, ao meu ver, ela não é um extintor de incêndio. Ou seja, a gente não tem que apagar o fogo quando ele chega, a gente tem que preparar a estrutura para que ela não pegue fogo. Então, eu vejo o meu corpo como uma conta bancária. Se eu ficar depositando músculo, bons hábitos, boa alimentação, bom sono, quando eu chegar
aos 40, aos 50, ou aos 40 não, né, que eu já tenho 47, aos 50, aos 60, aos 70, eu Ela até esqueço a já idade que nem eu tenho, lembra da idade. Isso é tão bom, porque eu até a juventude esqueço. mora dentro de si, É é porque eu me verdade. sinto com 30, então olha, eu achei que eu não tivesse nem nos 40. Mas pronto, se eu fizer esses depósitos no meu corpo, eu não vou chegar endividada nessa idade. Ai, que Então, analogia maravilhosa. então eu acho que é isso, a gente tem que pensar no nosso corpo como uma conta bancária. E ir depositando, depositando, porque quando você chegar na idade de 70 anos, você já se preparou para aquilo, você está completamente funcional e você não vai ter arrependimento depois, porque deve ser muito. Eu não quero passar a minha menopausa e a minha velhice tentando recuperar o que eu deixei perder. Eu posso, eu já posso chegar lá com tudo, ou então com tudo que eu posso adquirir, né? Porque, obviamente, que uma pessoa que faz atividade física, musculação desde os 20 anos, ela já tem um banco de músculo muito maior do que eu, que comecei aos 40. Mas o que eu puder guardar, né? Investir até chegar lá é o que eu irei fazer. Porque assim eu acho que eu vou sofrer muito, porque eu até brinco e digo para minha personal: eu não faço academia para ter um corpo de verão. Eu não tenho esse, tipo, eu não quero ficar gostosona, bem feita. Eu faço academia por um único objetivo. Porque quando eu tiver 80 anos, eu quero me levantar do chão sozinha, sem a ajuda de ninguém. E eu acho que é isso que falta. As pessoas têm que entender que a academia não é só estética, ela é muito mais saúde do que estética. E isso para mim está muito claro desde quando eu sou muito nova. Tanto é que quando eu tinha uma clínica de estética no Brasil, a gente até conversou isso na consulta, as minhas pacientes iam lá, queriam fazer tratamentos para celulite, para flacidez, e eu era sempre super sincera e dizia: em primeiro lugar é a alimentação, em segundo lugar é a atividade física, e em terceiro lugar é que está a estética. Sem esses dois primeiros lugares, não adianta nada você fazer tratamento. Por Vai jogar dinheiro fora. E até porque não dura, não é? Eu acho que quase todos os grandes profissionais que trabalham na área da estética vão fazer esse reforço. Não adianta estar a injetar, a remodelar, se eu não tiver uma base sólida. Se eu fumo, se eu não durmo, se eu não treino, se eu não hidrato bem, se eu não alimento bem, como é que eu posso esperar ter uma boa pele? Como é que eu posso Sim, esperar sim. ter uma boa produção de colagênio? Não é possível e, portanto, estamos a tentar remediar com a intervenção mágica, o comprimido mágico e depois falham as bases, que é uma coisa que eu acho que a Juliana tem muito bem presente, não é? A necessidade de ter os pilares bem consolidados. Há sim algumas coisas que gostaria mesmo de destacar e de partilhar com outras mulheres, que são assim os seus Bom, essenciais. sim, o que eu indicaria, em primeiro lugar, treinar força. Que o músculo, para mim, ele já é um anti-envelhecimento, né? É o órgão da longevidade. Ele protege os ossos, ele aumenta o metabolismo, ele é bom para o cérebro, ou seja, é bom para a mobilidade. Então, em primeiro lugar, treinar força, fazer Estão a ouvir? musculação. Estão a ouvir? Muito bem. Mesmo que seja chato, no monótono, olha, arranja uma amiga para ir revezando na máquina, bota uma música no ouvido. É chato, mas tem que fazer. Depois dos 40 não tem jeito, tem que fazer. Então, em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, uma coisa que já é minha. Não sei também se é porque eu sou da área da saúde, mas eu sou super a favor da prevenção. Então, eu indicaria fazer exames regulares, que é o que eu faço. Eu cuido muito bem da minha saúde, principalmente também porque eu perdi minha mãe muito nova, e a minha mãe era muito autocuidado em termos de vaidade, mas ela, quando sentia uma dor de cabeça, ela não ia no médico, ela não fazia exames regulares, então eu faço tudo super certinho. Se a médica diz volte daqui a um ano, às 2 horas da tarde, daqui a um ano, às 13h55, eu tô na porta. Eu não falho. É verdade. Então eu sou muito certinha com a minha saúde. E, claro, dormir bem e se alimentar bem, que eu também acho que é essencial. Então são coisas super simples de fazerem. Não tem nada de extraordinário, né? Não é nada que a pessoa não consiga fazer, ela só tem que ter força de vontade. O que é que acha que é assim mais confuso para as mulheres em relação à menopausa? Bom, o que eu ainda não cheguei lá, mas o que eu escuto, eu já tenho algumas amigas que estão, é que parece que
tudo é menopausa. A mulher tá cansada é menopausa. A mulher tá estressada é menopausa. A mulher criou barriga é menopausa. O cabelo tá caindo é menopausa. Ou seja, então a gente começa a ouvir aquilo É e aquele fala, grande assim, grande chapéu debaixo do qual encaixa tudo, não é? Menopausa é culpa para tudo, e não é, não, aí parece que a gente e pensa assim, não é. gente, a menopausa é um problema, eu vou virar um problema. Não, Porque tudo que acontece de ruim é culpa da menopausa. E eu acho que é isso que tem que mudar. É que se você se preparar para a menopausa e não ficar com medo da menopausa e você delimitar estratégias de como eu vou passar pela menopausa, até porque penso eu, né, que a menopausa deve ser igual à adolescência. Cada pessoa reage de um jeito. Tem adolescentes que criam muita espinha, tem adolescentes que não criam nada. Então devem existir mulheres que devem ter maior variação de humor, devem existir mulheres que sentem mais calores, que cai mais o cabelo, e outras não. Então é exatamente aquilo, é fazer exames, estudar o seu corpo. Eu indico também, ao invés de estar indo em várias pessoas, escolher uma profissional que você confie e seguir as recomendações dela, porque não existe fórmula mágica. O que existe é você conhecer o seu corpo, que cada pessoa tem um corpo diferente, e seguir uma pessoa que você confia. E confiar no processo e passar por isso como a gente passa por milhões de coisas. Como a mulher passa pela adolescência, como a mulher passa pela menstruação, como a mulher passa pelo parto. por tudo, Ou é seja, mais uma o fase. nosso corpo está sempre né, parece que é um turbilhão de hormônios. Então, a gente tem que saber lidar com isso. Verdade, e parar de estar, à espera de uma solução no Mágica que não. suplemento. Aliás, isso é um tema que eu acho que é recorrente na menopausa. Porquê que mais suplementação não é melhor, Juliana? Porque há um bocadinho esta tendência. Aliás, há pessoas que chegam à minha consulta e que têm uma listagem de suplementos que estão a tomar. E nós vamos tendo as duas essa conversa. Eu Sim, acho sim. delicioso que a Juliana diz: eu queria reduzir isto, queria, não é? O mínimo indispensável. Eu não gosto de cápsula e comprimido, e então eu acho que é importante partilharmos isto. Porquê que mais não é melhor? Porque o nosso corpo, acho eu, ele não é uma gaveta onde você vai jogando cápsula. E o que eu acho, eu adoro me cuidar, Esta é a melhor resposta de todas. eu adoro me cuidar, mas eu gosto de me cuidar com, vamos dizer assim, com conhecimento. Então, um suplemento sem contexto, sem indicação, sem exame, sem necessidade, ele é um ritual caro, porque suplemento é caro. É, Então é como se eu estivesse jogando dinheiro fora. E eu não gosto de jogar dinheiro fora. E nem gosto de tomar coisas que o meu corpo não precisa. E olha que eu sou vaidosa, e olha que eu gosto de me cuidar, mas eu sou uma pessoa que. Eu lembro quando a gente veio na consulta, a Denise me passou vários suplementos. E eu comprei todos. Mas depois que passou um mês, 2 meses, eu mandei uma mensagem e disse: Denise, o que é que dá para diminuir? Eu quero tomar realmente o que é essencial. essencial. Porque, na verdade, eu acho que os suplementos, eles não são o primordial. Né? Eles são, Uma são ajuda. bons, são uma ajuda, mas ele é secundário. Em primeiro lugar, para mim, realmente tá dormir bem, comer bem, é treinar musculação e cuidar do estresse. Depois é que vem a suplementação. Então, muita gente vê uma pessoa tomando, quer tomar. Tá na moda tomar aquilo, começa a tomar aquilo. Não, ela tem que fazer como tu fez comigo. Fazer os exames, ver o que é que está em falta, suplementar o que está em falta, manter o que está E bem. reduzir depois a suplementação, que eu acho Isso. que é depois muito a dificuldade que algumas pessoas têm. Bom, eu tomei isto, vou tomar isto. Não, não vamos tomar para sempre. Esse é talvez a pior das premissas, é achar que aquilo que foi recomendado vai ser para todo sempre. Um suplemento serve para equilibrar, não é? Repor, mas depois tem que vir da alimentação, tem que E vir tem do que vir, como sono, eu disse, tem que vir do treino. tem que fazer os exames regulares, Sim, para ver o justamente que é para que falta. analisar, Isso, para ver exatamente. se aquilo que estava bom, se continua bom. Se desceu, a gente volta a suplementar. É por isso que eu gosto tanto de ir para médico fazer exame. Olha, eu adoro cuidar de mim. Eu adoro. Não é sacrifício nenhum. Eu sei O, que para algumas pessoas é, mas para mim eu não faço isso para corresponder a nenhuma exigência da sociedade. Tudo que eu faço por mim é para mim. E eu acho que é isso que as mulheres têm que fazer, ou seja, elas têm que fazer para elas.
Que conselho daria às mulheres que se sentem um bocadinho perdidas neste excesso de informação sobre perimenopausa, sobre menopausa, sobre autocuidado? Que Não, o que eu conselhos indicaria deixaria? é o que eu a mesma coisa que eu disse anteriormente, eu acho que elas têm que se informar, conhecer o próprio corpo. Como eu disse, não existe fórmula mágica, cada pessoa reage de um jeito, cada pessoa tem um sintoma. Ela tem que escolher uma profissional que ela confie e ela tem que ficar com essa profissional e fazer o plano dela da menopausa, ou seja, o plano de tratamento, seja um suplemento, seja treino, seja exames regulares, ela tem que fazer tudo. Ou seja, seguir essa orientação médica, que eu tenho certeza que se a pessoa se planejar, ela vai passar por isso lindamente. Ela não vai sofrer, não é esse bicho de 7 cabeças que as pessoas exageram e falam. Eu acho que tudo na vida é uma questão de planejamento e de conhecimento. Se ela entender o corpo dela, isso não vai ser nada de extraordinário, ela não precisa ter medo. Normalmente a gente tem medo do desconhecido. Quando você conhece, você passa por aquilo de letra. Então, eu acho que o conselho seria esse. E descomplica, não é? Quando Sim, nós temos informação, uma mulher informada é uma mulher empoderada, que é isso. o que estamos a fazer hoje, não é? Tentar levar mais informação a pessoas que de facto estão a passar por esta fase, mesmo a mulheres jovens que podem não estar sequer perto da menopausa, mas é algo que todas nós vamos vivenciar. Mas agora eu tenho uma pergunta para ti. Ai, força. Então, agora é minha vez. Acho muito bem. Na tua opinião, a partir de quantos anos a mulher tem que se preparar para a menopausa? Eu vou começar até com uma provocação que eu tive num congresso, num dos últimos congressos a que eu fui, e que uma colega minha ortopedista dizia que a osteoporose é um problema da adolescência. E eu, osteoporose é um problema da adolescência, osteoporose é um problema da velhice. Mas ela explicou isso com toda a clareza e mais alguma. Ou seja, esta é a fase em que eu estou a construir património ósseo. Nós vamos atingir o nosso pico de massa óssea enquanto mulheres por volta dos 19, 20 anos. Se não há estratégias bem implementadas logo na juventude, essa não construção de conta bancária, que eu adorei a analogia, Juliana, essa não construção de conta bancária vai fazer com que eu chegue à minha velhice sem aforro, portanto, e muitas vezes em dívida, e portanto já com uma osteopénia ou já com uma osteoporose. Então, respondendo muito objetivamente à pergunta, nós temos que começar ainda nesta fase em que nós Ou estamos. seja, nos 20 anos. Sim, essa é a fase de eu começar a olhar para o meu corpo e perceber como é que eu quero envelhecer. Eu não construo conta bancária em 2 anos, 3 Sim, anos, 5 sim, anos, sim, não é? sim. É um processo gradual, não é? De criar aforro, de ir juntando, de ir poupando, de ir. Gente, então eu já comecei tarde. Não, Com a minha musculação. mas também não é, é verdade, não é? E nós vemos isso em muitas mulheres. Eu própria comecei muito tarde. Eu comecei, a minha perspectiva de exercício físico era muito o yoga, não é? A caminhada, Sim, coisas sim. prazerosas, mas muito leves. Gente, e as mulheres pensam que isso ajuda. Minhas amigas gostam de fazer paddle, e de fazer aula de grupo. Eu falei: "Gente, não dá, aí vocês podem até fazerem isso, mas vocês têm que fazer musculação, porque isso não vai dar saúde para E vocês". hoje todos os médicos que estão a trabalhar nesta área da longevidade e que procuram desenhar estratégias de medicina preventiva muito bem orquestradas para os seus doentes, este é o ponto. Não há como envelhecer bem sem músculo. Juliana, não há como você levantar da cadeira sem ter força no quadríceps. Não há como Sim, sim. estabilizar a sua coluna se o glúteo não estiver forte. E, portanto, é a diferença entre eu ter 80 anos e estar com muita dificuldade de me levantar do sofá, de me levantar da cama, ou viajar de forma autónoma, ponho a minha mala lá em cima, subo a escada do avião, que é um desafio, Sim, sim. com tranquilidade, levanto, sento e aproveito os anos da minha vida em que eu não estou presa a uma profissão, ao trabalho, e aproveito para fazer saúde, viajar. Isso. Então é isto, é ter uma noção de como é que eu quero envelhecer, e essa noção, claro que aos 20 e aos 30 nós não estamos culturalmente preparados para isso. Há toda uma geração que agora, se calhar aos 30, já começa a ter essa ideia de que é importante hum, ter cuidado com o sono, fazer exercício físico, mas
às vezes é muito aquela expectativa do estar mais bonita, estar mais magra, preparar o corpo e o bumbum para o verão. Não, o propósito não pode ser esse, tem que ser Sim, mais. isso é uma consequência. Sim, exatamente, é um nice to have. Já agora conseguimos conquistar isto. Mas é este shift de ideias e uma profunda mudança na cultura de autocuidado da mulher que eu acho que tem que existir, já começa a existir, mas temos que parar com aquela coisa de quando for a altura eu resolvo, Sim, porque aí só estamos na cultura de bombeiro, não sim, é? A apagar o sim, fogo. é, Ju, há sem uma dúvida. pergunta que eu faço a todas as minhas convidadas e estou super curiosa para ver qual vai ser a sua resposta. Vamos rebatizar a menopausa. Portanto, se lhe pudermos dar um novo nome, com um rebranding, a Pronto. mulher da Letrapa agora vai. Que nome daria? Eu daria versão 5.0. Muito bem. Já passei pela versão 2.0, 3.0, estou ainda na 4.0, mas já perto da 5, né? Tenho 47. E pela minha experiência, o que eu posso dizer é: eu me sinto cada vez melhor e mais bonita cada vez que eu mudo de versão. Então, para mim, a menopausa, ela não é um declínio, ela é um upgrade. É mesmo upgrade. Vou guardar essa palavra. Obrigada, querida Juliana. Foi Obrigada eu. maravilhoso tê-la cá e vai ter que voltar para falar de todos esses novos projetos que estão aí a Sim, borbulhar. sim, sim. Obrigada, minha Obrigada querida. eu.